Que a paz seja conosco. Efetivamente, nos aproximamos do término da parte terceira do Livro dos Espíritos. A reunião de hoje nos colocará, se tudo ocorrer dentro do programado, no último tópico, que será desenvolvido então no nosso próximo encontro, para a partir daí ter início mesmo a análise da parte quarta, a penúltima do Livro dos Espíritos, dado que, assim como fizemos com a introdução, teremos um estudo sobre a conclusão. Envolvendo-se no trabalho de orientar aqueles que o seguiam, Jesus nos lega, como registram aqueles que relataram suas experiências entre nós, um ensino muito interessante, denominado a parábola do filho pródigo. Efetivamente, analisá-la talvez não seja o nosso objetivo central, porque ela é conhecida pela parábola do filho pródigo. E a maneira de Emmanuel, talvez devêssemos sugerir que aqueles que a transcreveram tivessem alterado o seu título do filho pródigo, mas também do filho egoísta. A narrativa que nos fala a respeito de alguém que pede ao pai, como permitia o direito hebraico, a antecipação de uma parte do que lhe competia na herança futura, para que pudesse ele próprio também desenvolver as atividades que lhe dissessem respeito e como bem lhe aprovesse, dá-nos conta de uma pessoa que sai e, depois de tantos anos distante da própria casa, tendo passado por experiências rudes, fruto da sua opção, deliberou voltar. Foi acolhido pelo pai, que lhe mandou tomasse o lugar que lhe era devido mais uma vez. Todavia, Lucas, no final do capítulo 15, o versículo é o de 29, observa o seguinte: a advertência do mais velho para com o pai recebe dele uma resposta clara: estou festejando o retorno de seu irmão. E o filho então assevera: eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um único mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. O ensinamento que Jesus nos lega na parábola, como observa Emmanuel, é muito claro. Porque se todos focamos a atenção naquele que está de volta, o comportamento do que permanece em casa é péssimo. Aliás, é revelador de uma postura que é objeto do nosso estudo na manhã de hoje. Se pensamos na perfeição moral, é impossível almejá-la sendo egoístas, porque o egoísmo, como nos revelam os Espíritos, é o ponto que nos distancia de qualquer espécie de perfeição
de natureza moral. O filho não foi capaz de se regozijar com a generosidade do pai, não foi capaz de festejar o retorno do irmão, pensou apenas em si, se sente contrariado com a vibração de amor que naquele ambiente reinava, não aceita que o irmão, que não ali mais se encontrava, possa voltar ao convívio da família. Ele não se mostra capaz de vencer o egoísmo. Emmanuel, com sabedoria, registra que a leitura da parábola com muita atenção nos permite fazer uma reflexão a respeito de qual dos dois filhos era, na verdade, o mais infortunado. E ele conclui: acho que o mais infortunado é o egoísta, porque o outro já havia se arrependido daquilo que tinha feito. Os espíritos são categóricos quando respondem a Kardec acerca do egoísmo. Qual é o vício mais radical? Pergunta-lhes ele. E radical aqui é no sentido de raiz. Qual é o vício mais difícil de ser removido? O egoísmo, dizem-nos eles. Daí deriva todo mal. Estudai todos os vícios, insistem, e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz. E esse mal chama-se egoísmo. Todos os nossos esforços devem ser concentrados, sim, no combate aos inúmeros defeitos que temos, mas enquanto não eliminarmos o egoísmo, nós não conseguiremos, como eles nos dizem, vencer a nossa própria condição de inferioridade. Egoísta, aquele que pensa em si, antes e acima de tudo. E é a nossa natureza que demonstra o quanto ainda estamos distantes do que almejamos vir a ser algum dia. Porque na conduta do dia a dia, nas inúmeras práticas, colocamos-nos à frente de tudo e de todos. E com esse comportamento, não conseguimos chegar até a perfeição moral. A perfeição para a qual fomos destinados. E se é necessário, como nos diz o estudo da lei de conservação, que tudo façamos para bem aproveitar as oportunidades que nos são concedidas nas reencarnações, não é menos correto afirmar que precisamos isto desenvolver, mas pensando cada vez menos em nós mesmos. É por isto que quando os espíritos colocam o ápice das leis morais, destacam a prática da justiça, dar a cada um segundo o seu próprio valor, o amor, isto é, sair de si e pensar no próximo,
e a caridade, que é a negação de nós mesmos, compreendendo as falhas dos demais e almejando a nossa própria melhoria. Portanto, meus amigos, nenhuma qualidade que viermos a possuir poderá ser destacada enquanto formos egoístas. É assim que termina a resposta da questão 913. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. E é fato que nós nos preocupamos, que nós pensamos permanentemente em nós. Às vezes, sob as mais justificadas afirmações, e outras vezes, porque isto está mesmo enraizado na nossa pouca qualidade evolutiva. Kardec, então, insiste com os espíritos, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, e aqui de novo estamos tratando da questão do sentimento, porque se é verdade que as nossas ações, as nossas palavras e os nossos pensamentos demandam controle, cuidado, censura, o sentimento revela aquilo que temos em nós mesmos. E é por isto que ele então insiste. Chegar-se-á a conseguir extirpá-lo inteiramente das nossas práticas? A resposta que eles nos dão é bastante clara. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor devem dar às coisas materiais. Depois, será necessário reformar as instituições humanas que o entretêm e excitam. E isso depende da educação. Olha o alcance da resposta. Olha o alcance do alerta. Que eles, preocupados com a nossa condição, insistem tanto em deixar evidenciado. Desde Jesus, a ideia de que o reino para o qual somos destinados não está na estrutura material, mas é de natureza espiritual, as advertências nos chegam. Elas são claras no sentido de nos mostrar que estamos reencarnados mais uma vez, não para nos atermos às coisas que passam, mas para que delas nos valhamos com o objetivo de nos concentrarmos nas que não passam. A busca da perfeição moral vai exigir de cada um de nós sempre essa postura de luta consigo mesmo, e nós nos distraímos lutando contra os demais. Por quê? Porque é difícil corrigir-se. É difícil modificar-se para melhor. Mas esse é o desafio posto aos nossos espíritos por nós mesmos, na medida em que, travando o contato com as questões de natureza espiritual, somos como que atraídos para uma mudança de sintonia vibracional. E o homem dos nossos dias pode encontrar na lucidez do ensinamento espírita, que nada mais é do que a reprodução do lúcido ensino de Jesus, as pistas claras do que deve fazer para ser melhor. O problema é que nós não queremos ser melhores. Por quê? Porque não queremos abrir mão daquilo que temos, das coisas que provisoriamente estão à nossa disposição.
E cada vez as queremos mais, de maneira mais sofisticada, de maneira mais aperfeiçoada. Nos postamos, pois, distantes. A instrução das coisas espirituais presente na terra, através das inúmeras mensagens religiosas, revela muitas vezes a pequenez evolutiva de que somos portadores. Porque chegamos a criar um Deus à nossa imagem e semelhança, quando na verdade estamos longe de entender a inteligência suprema, a causa primeira. E porque criamos um Deus à nossa imagem e semelhança, já chegamos a lotar um panteão de deuses com os nossos vícios e com as eventuais virtudes que podemos identificar. Mas são criações do homem, porque a inteligência suprema, a inteligência suprema possui os atributos todos no grau mais acentuado. Não é injusta, como injustas às vezes se mostram as nossas posturas. Somos tão infantis nesse raciocínio que chegamos mesmo a imaginar que a providência divina tem eleitos. Vejam o absurdo das nossas considerações. E aí então há um povo eleito, um número de seres mais protegidos do que os outros, alguém ou alguns que professam esta ou aquela visão, mais qualificados do que os demais. Isto tudo é fruto das nossas pergunta Kardec. O egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na terra? E os espíritos então param e, ao responder, nos legam um esclarecimento. Não colocai as coisas na humanidade. O egoísmo é mesmo o maior mal, mas ele se prende à inferioridade dos espíritos que estão encarnados na terra, e não à humanidade. Porque ainda somos espíritos tão distantes do progresso espiritual que precisamos fazer, e por ser a Terra ainda um degrau nessa longa escada ascensional evolutiva, nós nos comportamos à maneira de pessoas completamente equivocadas. E estamos dessa forma tão distantes de alçar as qualidades que precisamos vir a alçar e que nos colocarão na posição de espíritos sintonizados com a providência, que então precisamos parar e pensar. E os espíritos então nos advertem, no sentido de que basta olhar do lado para identificar pessoas que não agem de maneira egoísta, pessoas que são dispostas e praticam o bem tanto quanto podem. Percebermos isso é absolutamente necessário, exatamente porque, quando nos deparamos com esses exemplos, temos o recado evidente, não de que são seres à parte da criação, mas que são seres que transformaram o quero e o posso em atitudes concretas. Venceram-se e, vencendo-se, avançaram. Por isto, estão no patamar em que se encontram. São capazes
de negar-se pensando naqueles que com eles convivem, e que diz deles o mundo, são tolos. Tolo foi chamado Chico Xavier, simplesmente porque, recebendo as obras em número exorbitante como recebeu, e pasmem, porque aí está o sentido então da verdadeira mediunidade, todas elas de inegável qualidade, porque os bons espíritos se afinizam com os bons médiuns. Para muitos, ele era tolo, porque não quis ficar com a receita, a renda das obras que produziu. E as pessoas dizem isso sem atentar para a estultice que estão falando. Quando nos deparamos com criaturas como Irmã Dulce na Bahia, que para as religiosas de sua própria congregação era alguém impossível de ser entendido. Por quê? Porque ela levou a sério a afirmativa de que era uma irmã de caridade. Quando nos deparamos com a figura daquele que em 4 de outubro é venerado por todos os católicos do mundo, Francisco de Assis, e lá veremos os seus próximos, pai, mãe, familiares, aqueles que o acompanhavam na trajetória, também o acusarem de ser uma criatura que não tinha condições de com eles conviver. E tudo por quê? Porque despiu-se de qualquer apego material para viver em favor daqueles que nada tinham. O pobrezinho de Assis. E os exemplos pululam. Vamos encontrá-los em todos os lugares. Até mesmo onde aqui nos encontramos hoje, em Bauru. Porque essas criaturas marcam, destacam. E aí os espíritos então nos questionam. Não existirá na terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, não haverá 10. Desde que haja 10, não serão 1000, e assim por diante, o que a sociologia chama do efeito multiplicador. É, portanto, perfeitamente possível, se nos vencermos, dar conta desta recomendação. E quando olhamos aquele episódio do filho pródigo, percebemos que dentro de casa é que deve ter início essa nossa postura de, olhando para os comportamentos generosos do que nos cercam, imitá-los, longe de vir a censurá-los, se queremos efetivamente ser melhores. Kardec vai mais a fundo, perguntando: longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? E aí nós entendemos os nossos dias. Porque na resposta, eles nos advertem de que quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. E é preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, bem, aí sim viverão como irmãos, sem fazerem mal algum,
auxiliando-se reciprocamente, impelidos pela solidariedade, porque na verdade é somente assim que o mundo será corrigido. Quando nós não pensarmos que o mundo está à nossa disposição, que as coisas estão para o nosso deleite, é necessário que tenhamos essa visão muito clara, lúcida, porque somente desta forma viveremos como irmãos e a fraternidade, enfim, se instalará. No olhar dos nossos dias e tendo por norte os valores que o Renascimento trouxe, vemos que a liberdade é usufruída, embora não em todo o mundo. A igualdade ainda é uma bandeira a ser buscada e, não obstante, enunciada até mesmo por escolas religiosas, percebemos que muitas delas tornam uns mais iguais do que os outros. Mas a fraternidade ainda não faz parte da conduta do ser humano. Milhões no transcurso dos anos morrem perdendo a oportunidade encarnatória em decorrência do egoísmo. Que graça as nossas condutas! Queremos e buscamos nos sentir bem, dando àqueles que de nós se aproximam em situação de desventura, às vezes e por descargo de consciência, algumas migalhas. E com isto achamos que estamos comprando o reino dos céus. Ledo engano da nossa parte, porque o juiz severo das nossas consciências vai despertar, e quando despertar há de nos questionar qual tem sido a postura que adotamos diante da dor do próximo. Não nos iludamos. Uma doutrina que vem transmitir um ensinamento como a espírita não quer semear iludidos. Não esperemos a salvação enquanto não trabalharmos por ela. E só trabalharemos vencendo-nos a nós mesmos, com rigor, cobrando-nos as mínimas posturas que eliminem o pensar antes em si, pensando primeiramente naqueles que estão ao nosso lado. Oportunidades não nos faltam. O problema é que nós precisamos aproveitá-las. Qual então o meio de destruir-se o egoísmo? Essa pergunta, a de número 917, recebe de Fénelon uma grande dissertação. Sabe, daquelas que a gente lê, relê e fica embevecido, porque percebe no conteúdo precisões aptas a nos fazer despertar. A primeira é consoante todo o ensino desenvolvido até agora. Nós voltamos à reencarnação enquanto espíritos que somos, para demonstrar que em face da matéria já somos criaturas desapegadas. O que ocorre, a gente sabe, é exatamente o contrário. Então ele começa nos dizendo: de todas as imperfeições, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque é fruto da influência da matéria sobre o homem. E isso revela que na escala evolutiva nós estamos muito mais perto do primarismo do que da perfeição moral. Portanto, se estamos próximos do primarismo, não haveremos de imaginar transformações muito grandes quando aportarmos à realidade espiritual, porque ainda não conseguimos nos distanciar da matéria que tanto enaltecemos. E ele então
nos adverte que o egoísmo está presente nas nossas leis, na organização social e até mesmo na educação. Na medida em que a vida moral se sobrepuser à vida material, e quando conseguirmos compreender o que nos oferta o Espiritismo, aí sim, talvez, nós tenhamos condições de avançar. Mas tem muita gente achando que Espiritismo é para os espíritos, e vindo participar de uma reunião mediúnica, quer posar de doutrinador com entidades, quer falar do que não vive, quer ensinar o que não pratica. Os espíritos vêm até nós justamente para nos prevenir dos nossos próprios equívocos. E uma reunião mediúnica é o abençoado laboratório onde os participantes têm condições de comprovar, pelos depoimentos que colhem, o quanto é difícil avançar. E o que achamos? Que temos a oferecer aos outros aquilo que não vivemos. Foi-se a época do faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Estamos na época de lutar contra nós mesmos. E é proclamando as nossas imperfeições, a nossa dificuldade de avançar, porque é dificílimo avançar. Nós vamos constatando o quanto muito temos ainda a empreender. Esse é o sentido de conhecer o Espiritismo. Longe de nos propor, de nos enunciar um reino de delícias inexequível, inatingível pela nossa própria condição, descobrimos o sentido da palavra servir. Porque é servindo ao outro que nós nos tornamos melhores. E ninguém consegue servir ao outro intensamente sem esquecer de si próprio. Esta é a razão pela qual progrediremos. Quando deixarmos de ficar sentados, aproveitando o comodismo que achamos somos merecedores. Quando transformarmos nossas horas em valiosos minutos de serviço a quem precisa da nossa colaboração. São inúmeras as atividades que podemos fazer, mas é importante não nos esqueçamos que elas começam em casa. É ali, no convívio daqueles que estão conosco, em razão de múltiplas afinidades, é que nós iniciaremos essa nossa jornada. Quando bem compreendido, ensina-nos Fénelon, o Espiritismo será identificado com os costumes e as crenças, transformando hábitos, usos e relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade, da persona que hoje estamos. Sim, as máscaras do teatro grego, ostentadas pelos atores, nos falavam das personagens. E aqui estamos hoje com uma nova persona, a minha, Nazil, desta reencarnação. Mas quem eu sou? Um espírito em jornada evolutiva. Quantos corpos terei animado? Quantas oportunidades terei perdido? Mas e agora que sei? Bem compreendido, insiste Fénelon, o Espiritismo mostra as coisas de certo modo, de tão alto, que o sentimento de personalidade, de certo modo, desaparece diante da imensidade. E aí, quando compreendemos o cosmos, quando entendermos a pluralidade de mundos habitados, deixando de olhar o umbigo e achando que a razão de tudo está no umbigo, nós talvez demonstremos estar iniciando a jornada evolutiva. Mas é assim
Quantos não enunciam, você sabe com quem está falando? A gente deve simplesmente dizer não, mas seria um prazer conhecê-lo. E assim, fazer com que a pessoa se entenda. Quantos imaginam que são os cargos que ocupam, as funções que exercem, como se detentores de algo que é eminentemente transitório? O espírito não é avaliado pelas coisas que tem, pela posição que ocupa, pela função que exerce, mas é pelo bem que pratica. O mais elevado exemplo que tivemos foi censurado pelas suas práticas, porque eram práticas contrárias aos costumes. Estava ao lado dos cobradores de impostos, estendia a mão para os equivocados, trilhava no meio dos doentes, e era o espírito mais puro que sob a terra colocou os pés. E o que fez? O homem, diante do seu exemplo, o mandou à cruz, como a dizer: aqui mandamos nós. É esse o mundo que impera, o mundo dos cargos, das posições. Quando a doutrina espírita nos vem ensinar, olhemos tudo com a relatividade de tudo, porque não somos daqui. Chegamos e iremos. Chegamos sem nada e voltaremos sem nada, se as nossas mãos espirituais não portarem uma grande carga de bem feito em favor daqueles que nos cercam. Aí sim, aí nós efetivamente nos posicionaremos. Fenelon insiste: o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ele-o levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Será que é isto mesmo? Ele deu uma colher de chá enorme para nós. Mas eu não sou egoísta. Mas como todo mundo à minha volta é, eu também tenho a minha parte. Não é essa a verdade. Paremos e percebamos. Nós nos comportamos assim. Nós pensamos em nós. Primeiro. No segundo lugar, em nós. E no terceiro lugar, nós também. Quarto, quinto e sexto, iguais às três precedentes. No sétimo a gente começa a encaixar um ou outro, mas também são aqueles que nos são próximos, né? São meus filhos, meus pais, depois os companheiros, depois etc, 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 mas sempre próximo. E o outro? O outro deixo bem distante, porque afinal de contas ele não tem nem o nome que eu ostento. Eu sou da família, e aí enuncia o despautério, mostrando o quanto o egoísmo jaz, radicado mesmo, em nosso próprio espírito. O nosso próprio espírito. Kardec, num longo comentário que faz a respeito de todo esse conjunto de respostas, diz-nos, num dos trechos, o seguinte: os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo, como se combate uma enfermidade epidêmica. Tem que ir na origem do mal. Procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento de egoísmo.
Conhecidas as causas, o remédio vai se apresentar por si mesmo. Só restará então destruí-las, se não totalmente, pelo menos parcialmente. Como se a gente pudesse eliminar um veneno pouco a pouco. Agora, nós só conseguiremos isso através da educação. Não pela educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Porque nos nossos dias, muitas vezes a obtenção de uma determinada formação torna o sujeito até mais egoísta do que era antes. E não é raro dizer, puxa, quando ele era pobre, convivia conosco, quando ele era um dos nossos, ele era tão mais acessível. E hoje, que é chamado desta ou daquela forma, está distante. Não sorri, não estende a mão, não conversa. Egoísta, já pensa que aqueles que dele vão se aproximar vão querer tirar alguma coisa. E por isso então se fecha. Imagina eu sorrir para alguém que morou comigo lá em tal região da cidade, já vai até tomar liberdade. Mas se não tinha antes, não era seu amigo, não era por você considerado, o que mudou? O título? A posição? Ora, meus amigos, isso nós todos deixaremos numa lápide. Mas e depois dela? Depois dela descobriremos que aqui viemos para nos tornarmos melhores. E ele insiste. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. E aí ele nos manda observar o filho do rico, o do pobre, desde o instante do nascimento, e observar todas as influências perniciosas que sobre eles atuam, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que os dirigem. E aí sobre nós, os que trazemos o encargo da responsabilidade de ser pais, pesa a maior advertência. Porque compete-nos observar os nossos filhos, dando-lhes exemplos, no sentido de vencer ao próprio egoísmo, e não lhes estimulando a prática de condutas egoísticas. O homem deseja ser feliz, e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na terra. Quando compreender bem que no egoísmo reside alguns dos vícios que tem, certamente vai despertar. E ele faz menção: o orgulho, fruto do egoísmo; a ambição, fruto do egoísmo; a cupidez, fruto do egoísmo; a inveja, fruto do egoísmo; o ódio, fruto do egoísmo; o ciúme, fruto do egoísmo. A fonte de todos os vícios. E como combater isto? Pela prática da caridade, pelo exercício do bem em favor do próximo, porque nós somos técnicos, especialistas do bem em nosso próprio favor. É só virar a chave, né? Tá lá no painel da sua vida. Como é que tá aí o registro? Examina-te a ti mesmo. Eu primeiro penso em mim, sim. E depois também. Então vai mudando. Passa a não pensar.
Puxa, mas será que eu consigo isto até o final dos dias? Bom, se tivesse começado há uns 3 milênios, sim. Como começou agora, conta com 3 milênios adiante. Puxa, e será que eu vou vencer? Todos nós precisaremos vencer. Todos nós precisaremos vencer. Ou então ficaremos aqui parados. Parados. Reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando. Em sucessivas oportunidades, como temos feito até hoje. É hora de acordar. É hora de acordar. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 17, sede perfeitos, 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, nós vamos encontrar um conjunto imenso de informações a respeito de como nos transformarmos em criaturas menos egoístas. Fica a recomendação de leitura. Mas aquela leitura que a gente faz preocupado consigo mesmo, em corrigir-se. Porque às vezes a gente faz a leitura, nossa, isso aqui se aplica tão bem para o fulano, essa outra aqui, isso é do Beltrano. Olha isso aqui, eu vou até... O sujeito chega ao disparate de pegar e levar. Eu estava lendo o Evangelho e lembrei de você. E mostra para a pessoa. Aí o cara olha lá e fala assim, nossa, diz aqui que eu sou egoísta. Então, foi o que eu lembrei, né? Por isso é que eu te trouxe, prega na testa. Porque assim, toda vez que eu olhar no espelho, sabe para quem está endereçado. Sabe, vamos ser maduro. Eu não tenho que me preocupar com a correção da vida alheia. Primeiro preciso corrigir a minha. A dos outros cada um responde, mas há um exército de pessoas preocupadas com a vida alheia. Como se nós devêssemos satisfação aos pensamentos que elas têm. Cuidem-se de si mesmas. E se cada um cuidar de si, o suficiente para não atrapalhar os outros, já está ótimo. E se deixar de pensar em si, quando quer vantagens, facilidades, o mundo será melhor. O mundo será melhor. Como é que a gente então vai se transformar num homem de bem? É o segundo tópico do nosso estudo de hoje, que nos coloca depois a um tópico então da parte 4. Por que indícios, na 918, se pode reconhecer em um homem o progresso real, que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Ele prova quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Sim, meus amigos, é isto. Quando compreendemos que não somos daqui, que estamos aqui, e por isso temos compromissos aqui. Os espíritos não são favoráveis à vida de reclusão, dizem que isso é exacerbação do egoísmo. São contrários ao voto de silêncio, porque insistem na mesma tecla. São pesados quando nos mandam atentar para a dor do próximo, porque assim estamos saindo de nós mesmos, porque nós achamos que os nossos problemas são maiores. Já disse aqui, vocês já viram a competição ridícula de duas pessoas que ficam contando as desvantagens que acham que tem no campo da saúde, por exemplo? Olha, eu estou tendo... o meu é maior. Como é que o seu é maior? Você sabe a extensão? O meu é. E o sujeito não sai vencido nem aí. Presta atenção, né? A porta de um consultório médico é fantástico. Você fica ali percebendo, eu estou sofrendo, o meu... E o orgulho de estar aí tratando há 10 anos e não ter melhorado. Eu estou aqui e não melhoro. Olha, se você descobre que uma moléstia não tem como desaparecer, apesar de todos os seus empenhos, conscientize-se, ela é kármica, você pediu, precisa dela.
Emmanuel quantas vezes nos adverte, para muitos de nós, a reencarnação é o remédio. A reencarnação é o remédio. Porque o sujeito é tão desvairado que precisa de uma reencarnação difícil para ver se melhora. Então não posso vir no centro por pedir para afastar? E quem diz que centro afasta? Me falaram. Quem falou não conhecia nada de espiritismo. Tem muita gente que se diz espírita, mas não conhece Kardec. Conhece esses discípulos tortos deles, que escrevem bobagem e enunciam asneiras. Kardec, o espiritismo, manda nos pedir forças para vencermos-nos a nós mesmos. Nos comentários, Kardec então evoca a figura do homem de bem. Eu confesso para vocês que essa é uma das páginas mais complicadas. Ela está no Evangelho, muito mais detalhada. Agora aqui Kardec já dá uma palhinha, né? Sabe aquela história? Eu vou cantar um pedacinho só. O homem de bem verdadeiramente é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Só aqui a gente já podia fechar a porta, vamos embora, vamos começar de novo, começar outra vez. Se interroga a própria consciência a respeito sobre os atos que praticou. Perguntará se não transgrediu a lei, se não fez mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivo para dele se queixar. Enfim, se ele seguiu a Jesus, que nos manda fazer ao outro tudo aquilo que gostaríamos o outro nos fizesse. Possui sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sacrifica seus interesses à justiça. Nos nossos dias, os homens vão à justiça para defender os seus interesses. E usam o texto da lei como se a lei fosse o modelo da perfeição. Numa sociedade corrupta e corruptível como a nossa, a lei espelha o quê? Privilégios dados em benefício de poucos, que se servem do suor de muitos para poder viver melhor. Nós vimos, mas eles são felizes. Quem diz? Felicidade da terra? Nossa, que limitação. É bom que sejam nessa, porque enfrentarão outras múltiplas com muita dificuldade. Só assim progrediremos. Sejamos bobos achar que nós vamos enganar a providência divina. O homem de bem é bondoso, humanitário, benevolente para com todos. Vê todos os homens como seus irmãos, não distingue raça, não distingue crença. Se tem poder e riqueza, sabe que é só depositário desses bens e, portanto, vai deles ter que prestar contas. Se sob sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade, com complacência, porque são seus iguais. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa de indulgência em relação às suas faltas. E aí a gente lembra do atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não é vingativo, perdoa todas as ofensas, respeita em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Aqui, meus amigos, de novo os capítulos 17 e 18 do Evangelho têm uma fonte de informações tremenda. Eu tenho certeza que todo mundo hoje vai voltar nesses 2 capítulos. Eu fui prático alguns dias atrás e encerrei dando lá exercícios para o que era? Já não estão praticando mais, não lembra? Tá vendo? Como apaga em 2 semanas, o cara pagou já. É que eu já faço tanta caridade, Nazil, ótimo. Volta lá. Conseguiu cumprir o primeiro exercício? Faça suas obrigações com alegria.
Nós eu pedindo muito, calculo 20. Se o 1 não saiu, calculo 20. Hoje eu trago uma receitinha contra o egoísmo. Bonita, André Luiz dá-nos essa página num livro chamado Marcas do Caminho, né? Essa mensagem ele escreveu em 9 de setembro de 1957, lá em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga. E é uma mensagenzinha curta, no padrão André Luiz, mas profunda do tamanho do nosso egoísmo. Receita contra o egoísmo. 10 passos. Primeiro, procure esquecer o lado escuro da personalidade do próximo. Quer que eu leia o resto? Porque eu acho que esse aqui já acabou. Se quiser, eu insisto. Eu ficaria no 1. Porque é verdade, todo mundo só fala bem do próximo. Nossa, é uma coisa de louco, né? Só se fala bem do próximo. Imagine eu falar o lado escuro dele. Nunca. Se eu exponho é para ver se clareia. É verdade. É verdade. Vou no 2, e se você achar que é muito, é só erguer a mão, eu paro, está encerrado, o horário já está perto, tá? Aprenda a ouvir com calma os longos apontamentos do seu irmão, sem o impulso de interromper-lhe a palavra. Eu só consigo falar aqui porque o microfone está, porque se deixasse aberto, dá licença, não dá. Terceiro, ouvide, esqueça a ilusão de que seus parentes são as melhores pessoas do mundo e de que a sua casa deve merecer privilégios especiais. Bom parar, né? Porque nesse aqui, o sujeito já derrubou. E tem o detalhe, os parentes são os melhores se tiverem recurso. Porque se não tiverem, a conversa é outra, né? A conversa é outra. Não dispute a paternidade das ideias proveitosas, ainda mesmo que hajam atravessado o seu pensamento, de vez que a autoria de todos os serviços de elevação pertence em seus alicerces a Jesus. São dele, só dele, sem personalismos, são dele. É o Espírito que nos tutela, então nos orienta. Quinto, não cultive referências à sua própria pessoa, para que a vaidade não faça ninho em seu coração. E eu sei que aqui ninguém diz, mas eu fiz isso. Nossa, você não sabe quando eu... Então, cada vez que a gente enuncia o eu, escute com serenidade e silêncio as observações ásperas ou amargas dos seus superiores hierárquicos e auxilie com calma e bondade aos companheiros ou subalternos quando estiverem tocados pela nuvem da perturbação. Sétimo, receba com carinho as pessoas neurastênicas ou desarvoradas, vacinando o seu fígado e a sua cabeça contra a intemperança mental. Oitavo, abandone toda espécie de crítica, compreendendo que você poderia estar no banco da reprovação. Nono, habitue-se a respeitar as criaturas que adotem pontos de vista diferentes dos seus e que elegeram um gênero de felicidade diversa da sua para viverem na terra com o necessário equilíbrio. E por último, honre a caridade, mas em sua própria casa. Em primeiro lugar, aos seus próprios familiares, através do rigoroso desempenho de suas obrigações, para que assim você esteja realmente habilitado a servir ao mundo e à humanidade, hoje e sempre.